Vamos entrevistar agora o Fazzuoli, que é o responsável pela área café do IAC. E uma coisa, nós estamos ao vivo aqui, Fazzuoli. Só chega para cá um pouquinho, para a gente ajeitar. Isso, menos, isso. Aqui, isso. Estamos com o Luiz Carlos Fazzuoli, que é um papa na área de pesquisa cafeeira. Antes de falar do senhor, das pesquisas, o que o senhor está achando do congresso, do nível, dos debates? Certo. Bom, o congresso aqui, como sempre, eu tenho participado quase todos, nesses 35, né? Eu participei pelo menos em 33. Ele está sendo muito bom, como sempre, está atingindo objetivos, as palestras, apresentações estão muito boas, num nível bastante alto. Hoje teve um aqui da parte de pó, amanhã vai ter um de variedades. Eu vou ter a oportunidade de participar. Então eu acho que o nível está muito bom. Amanhã vai ser o dia do melhoramento, entendeu? Então o congresso está num nível muito bom. Evidentemente tem trabalhos de estudantes, trabalhos que nós temos que incentivar os jovens. Hoje a força da pesquisa está nos jovens. Eu já estou com 40 anos de pesquisa, então nós temos que incentivar os jovens. Tem trabalhos que são preliminares, são apresentados, mas não invalida os dados deles. Então a gente tem que estimular os jovens para apresentar, porque trabalho é uma planta, o café é uma planta perene e que é difícil você ter dados. Por exemplo, produção, você teria 4 anos de produção para você avaliar o material. E muitas vezes, alguns trabalhos são apresentados com menos. Não é nenhuma crítica a isso, é apenas uma constatação que evidentemente esses trabalhos vão ser mais completados mais para frente. Mas olha, 40 anos de pesquisa, o que mais chamou a atenção nesses 40 anos? Qual foi o grande marco desses 40 anos nas pesquisas? Bom, a minha área, que todo mundo acho que sabe, que eu entrei pela ferrugem. A ferrugem do café ocorreu em janeiro de 70. Eu fui contratado em fevereiro de 70 pelo efeito da ferrugem, que eles precisariam de uma pessoa para avaliar o material no campo. O Dr. Alcides precisava do material. Então, nesse período todo, a minha área é genética e melhoramento. Então, houve o fortalecimento, por exemplo, do catuai, que foi liberado em 72, que hoje representa 40% da cafeicultura brasileira. O Mundo Novo continua ainda com toda a sua força, que representa 45% da cafeicultura brasileira. Existe mais de 100 variedades novas, tanto do IAC, como do IAPAR, como da EPAMIG, como da UFLA, como da UFV, enfim, várias do próprio Procafé, IBC, o pessoal do Matiello, o seu grupo. Existem inúmeras variedades que a gente está recomendando, pelo menos as do IAC, um plantio em escala menor para avaliar o material, para ver se ele vai bem, para depois tomar decisão de substituição. Hoje, as linhas, os carros-chefe é Catuai e Mundo Novo, não tenha dúvida nenhuma. Mas essas variedades novas, algumas estão se impondo, outras menos. O Acaiá, por exemplo, irrigado, fui visitar agora o experimento da cooperativa aqui, Capal, cooperativa daqui, está um dia de campo, mas vocês vão ter oportunidade na sexta. Maravilhoso, eu estive lá agora, examinando todas as parcelas. Nós temos muito material de IAC, com respostas maravilhosas, com resultados fenomenais, com uma condução exemplar, pela cooperativa, pelo Rodrigo, pelos meninos que estão lá conduzindo. É gente que está conduzindo bem. Vocês vão ter oportunidade na sexta-feira de ver esse campo. Então, uma beleza. E eu fico feliz porque o Batão está indo muito bem, o Mundo Novo está indo muito bem, o Mundo Novo Amarelo e outros cafés, Tupi está indo muito bem, e outros materiais do IAC, assim como materiais do IBC, materiais de outros locais. Dando um passeio, e o café naturalmente descafeinado? Bom, o café naturalmente descafeinado, ele surgiu o seguinte, é um trabalho que eu participei mais como colaborador, a Maria Bernadette Silvarola, que é a responsável número 1, e o Paulo Mazafera da Unicamp, nós 3 trabalhamos e foi liberado, foi achado 3 plantas, no meio de mais de 3 mil plantas, progênies, algumas, mais de 200 progênies, mais de 3 mil plantas, 3 plantas que tinham teor de cafeína baixo, semelhante ao descafeinado artificial. Porque o descafeinado, como todo mundo já sabe, existe no mercado artificialmente, que não é esse café. Esse daqui é naturalmente descafeinado.
Essas plantas, infelizmente, a sua produção é muito baixa, são suscetíveis a pragas, então ela produz 1/3 do catuai, certo? Então, nesse nível, ela teria que ser vendida 3 vezes mais, e aí que está inviabilizando a comercialização. O que o agronômico está fazendo? Cruzamentos com catuai, com Mundo Novo, com Ubatã, com Tupi, com outras variedades, Ouro Verde, para ver se melhora a produção. Mas quando você cruza, o café que era descafeinado passa a ser cafeinado. Então ele apresenta 1,2, porque a herança é uma herança, um gene que nós chamamos de gene recessivo, que no F1 ele faz assim. Então o que está acontecendo? Nós temos que avançar gerações F2, F3 para selecionar no futuro uma planta segregante que seja descafeinada e seja produtiva. Então essa é a meta nossa. Ao mesmo tempo, nós estamos tentando viabilizar esse material, fazendo enxertia do descafeinado em Ubatã, em Apoatã, para ver se ele melhora um pouco a produção. Mas comercialmente vai demorar ainda alguns anos. A Bernadette é mais pessimista, acha que vai demorar uns 6, 7, 8 anos. Eu acho que talvez em menos tempo a gente possa liberar, mas com um custo maior. Então quem quiser tomar o café descafeinado vai ter que pagar mais. Infelizmente, vai ser para o nicho de mercado. E você sabe que o Brasil consome apenas 1% do descafeinado, os Estados Unidos 10%. Então é interessante vender para os americanos. Então, e muita gente que não toma café, por causa que a cafeína, para alguns casos, ela é deletéria, ela é ruim, ela deixa a pessoa nervosa. Para outros, não. Cafeína não afeta. Eu tomo muito café, não acontece nada. Entendeu? Então, nesses casos, vai ter outras pessoas tomando o café sem que seja afetada. Então, pode aumentar o consumo. Então, é um material que está em estudo e vai levar ainda, na minha opinião, uns 5, 6 anos, né, para ser liberado comercialmente. Vamos dar um pulo na irrigação. No informativo do café, vocês indicam o Ubatã, uma variedade específica para irrigação. Nós estamos indicando porque o resultado dela está fantástico. Lá em Garça, na fazenda do colega Zé Renato Serra, a média dele, em 4 anos, tem sido de 70 sacas beneficiadas por hectare, média móvel de 4 colheitas, irrigado. E nós vimos muito Ubatã, sem ser irrigado, produzindo um pouco menos, 40 sacas, e alguns produzindo menos ainda, porque tem déficit hídrico. O Ubatã, ele não tolera déficit hídrico, ele tem problema porque ele é derivado de um cruzamento interespecífico. Então ele sente muito se houver um estresse hídrico, entendeu? Então dá xoxamento, não produz direito. Por isso que nós chegamos à conclusão que o Ubatã é um café feito para irrigação, para melhor ainda, fertirrigação, que é muito melhor do que a irrigação propriamente dita. Não é só molhar, você adubar, porque ele é exigente em nutrientes, é uma variedade exigente. E ele está muito feliz, ele e a família dele, porque eles conseguiram uma média altíssima com o Ubatã irrigado nessa faixa de 60 a 70 sacas, beneficiada com média móvel de 4 colheitas. Antes da gente pular para o próximo assunto, quem quiser ter acesso a essa variedade, o que faz? Bom, nós, o IAC, infelizmente, nós não estamos registrados como vendedores de sementes. Nós temos alguns colegas que nós estamos indicando que estão cadastrados no Ministério. Tem que ser cadastrado no Ministério para ser oficial. Então o Josué, um deles aqui, amigo nosso do grupo da Singenta, ele pertence ao GTEC, da Singenta, evidentemente, mas é o GTEC de café. Ele particularmente ele está registrado e ele vende sementes de Ubatã, então poderia ser. Nós temos em São Paulo também um pessoal lá em Franca, que também eu posso posteriormente passar o endereço para o Sérgio, para você, de pessoal que vende semente de Ubatã, que estão registrados no Ministério, entendeu? Para não tomar cuidado, para não comprar o material em qualquer lugar, porque a grande preocupação nossa é isso aí, é comprar gato por lebre. Muitas vezes você fala que é Ubatã e não é o Ubatã verdadeiro. Não é aquela variedade? Não, não é. E nós estamos preocupados com isso. O IAC está querendo fazer o registro, o selo, mas isso vai demorar um pouco, porque tem que registrar no Ministério, não é tão simples, tem um problema do Renazem, tem que ter uma série de exigências nos campos, por exemplo, de sementes, de um modo geral, eles não estão obedecendo às regras, tanto em São Paulo como em Minas Gerais também. Tem muitos campos que não obedecem às regras, então tem que tomar cuidado de quem compra
que material compra, para você efetivamente poder comprar. Então eu indiquei esses dois, como poderia indicar outros. Correto. Eu estou indicando pela amizade, pelo campo que a gente conhece, esse material, nesse pessoal aí que está fazendo isso aí, né? Eu poderia indicar outras pessoas. Nós não tem a relação de todas as pessoas que estão cadastradas no Ministério. E o pessoal pode também mandar um e-mail para o IAC, para você e ter essas informações. Não tem dúvida, pode mandar um e-mail, nós respondemos, indicamos, escrevemos vários locais, porque nós absolutamente não temos preferência de ninguém. Nós queremos que a pessoa venda semente boa. Nós fizemos um trabalho de conservação de sementes espetacular em Campinas. Que nós chegamos à conclusão, por exemplo, que a semente é armazenada a 35% de umidade, com 35% de umidade, numa cama fria de 10 a 16 graus, em saco plásticos, armazenada em saco plásticos, e numa cama fria de 50, 60, 70% de umidade relativa. Esse aqui com espessura de 16 milímetros, a semente dura mais de ano. Josué está fazendo isso. Ele tem semente agora. Quem quiser comprar a semente dele agora, que é uma época imprópria para compra de semente, que a semente foi colhida em maio, junho, ele está preservado com 80%. Conversei com ele nesse momento. Então ele tem esse material. Não sei se ele tem essa variedade, mas tem outras variedades, tem o Catuaí, tem Mundo Novo, tem outras variedades, inclusive do próprio IBC. Então é uma pessoa que eu acho que está na frente dos produtores de semente pelo fato dele ter cama fria adequada para armazenar a semente e preservar a sua germinação. Um outro assunto, eu como jornalista, eu tenho que ser imparcial. Não tem dúvida. Só que tem hora que a gente não dá conta de ser imparcial. Certo, eu entendo que é isso. Você compra a casa e fala, isso aqui que eu concordo. Tem um movimento falando que o café vai lá para o sul, que o aquecimento vai ser lá no coisa. Vocês defenderam, você Tomaziello, defenderam que não, tem variedades. Eu também concordo, aí é o caso que onde eu deixo. Mas não é só variedades não, tem um outro fator mais importante que variedades, chama-se arborização. Botar árvore no meio do café, pequenos proprietários, se colocar árvore, coloca a grevilha, por exemplo, você consegue abaixar 2 graus na plantação. Se houver um aumento de 2 graus, ele vai ser um aumento externo e não na plantação do café. Ela baixa a temperatura do café, o café fica arborizado. É lógico, e vale para grande também. Porque é possível até, porque o espaçamento é de 15 metros, 16 metros da árvore, né? Eu falei de uma, podia ser outra, sem ser grevilha, tem a bracatinga, tem outras plantas que poderiam ser usadas. Até a própria seringueira em fila dupla, que foi um trabalho apresentado aqui pelo IAPAR, maravilhoso, que você pode pôr seringueira e café consorciada, aí não seria, seria consorciada. As duas vão existir sempre, e uma não vai depender da outra. Agora, no caso de arborização, não. Ela vai apenas amenizar a temperatura ambiente conforme o espaçamento, conforme o local, em 2 graus. E tem outras medidas, essa parte de manter mato no meio do café, hoje em dia se recuperar as áreas degradadas, espaçamento mais adensado na linha também são outras medidas, são medidas que elas vão minimizar o efeito do aquecimento. Agora existe controvérsias, gente do próprio IPCC está chegando à conclusão que pode haver um resfriamento em vez de aquecimento. E gente boa está postando. Hoje mesmo na viagem, eu estava vendo um relatório da China de 1461. Os chineses navegavam onde é gelo. Tinha fazendas no Polo Sul, tinha fazendas, segundo essa informação que eu quero ler esse livro, para saber se é verdade. Então o mundo, ele dá reviravoltas. Então nós não podemos falar, o homem com a sua inteligência, com a sua sabedoria, está resolvendo os problemas. Com certeza, ele vai resolver esse problema, o melhorista vai ter variedades melhores, vai ter esse problema de práticas ambientais, esse problema todo para você, então, resolver tudo e minimizar. Então, não precisam ficar assustados, não vai para o norte, inclusive tem que ver latitude, longitude, não é tão simples assim. Então, a nossa crítica, não devemos fazer terrorismo. Que está havendo um pouco de aquecimento, ninguém contesta. Mas nada assim tão que vai... Nada
E eu sou contra fazer medidas, porque em biologia 1 mais 1 não são 2. As coisas mudam, entendeu? Se ajustam, se adaptam. Se adaptam. Você não vê lá, tem lugar que tem problema sério de poluentes e a planta consegue viver. Entendeu? E assim vai a vida é assim. Então não adianta o pessoal ficar apavorado, não adianta o pessoal ficar, que vai existir solução para tudo isso aí, com o tempo, o próprio homem vai. Nós não temos evolução no fax, evolução no computador, evolução no piabirus. É uma verdadeira revolução isso que nós estamos conversando aqui agora. E pessoas estão assistindo ao vivo. Então, você quer melhor que isso? Quando você podia, há 20 anos atrás, imaginar que existia um piabirus para você conversar ao vivo com as pessoas? Então, estou dando alguns exemplos para alertar o pessoal. E nós, eu como pesquisador, eu acredito que a maior parte dos pesquisadores e que estão atentos a esse problema e estão trabalhando intensivamente para resolver essas questões todas aí. E não precisam ficar preocupados. O pessoal de Minas Gerais, principalmente, se houver um aumento de temperatura, quem está a 19 graus aí, vai para 21, é excelente para o café arábica. Até 23, 24, até para 25, 26 graus, você pode, com irrigação, minimizar o efeito da temperatura. É lógico que depois de uma certa temperatura vai abortar, 27, 28, 29, 30 graus. Mas até 26 graus, 25, 24, em Pirapora está acontecendo isso. O custo pode aumentar, mas vai ser viável o café. É isso que nós temos que ficar atentos, entendeu? Entendi, foi uma aula. Fizemos um passeio aí em termos de novidade. Nós falamos de muita coisa, o que tem de novidade? Bom, novidade que nós temos lá, eu vou falar na minha área, né? Na minha área, que a minha área é genética e melhoramento, né? Então é uma área básica, a gente faz análise genética, nós temos uma variedade lá que o Guerreiro está estudando, não é é um colega Guerreiro, que é resistente a bicho mineiro. Então nós já temos umas plantas matrizes excelentes, cruzadas, é um cruzamento do racemosa, primeiro cruzou com material de coffee arábica original, que veio do típica, depois cruzou com bourbon, depois teve outro cruzamento com bourbon, cruzou com icatu, cruzou com catuaí 2 vezes. Então hoje nós temos um material que está na fase assim, semi-comercial, fase que você tem um clone, está fazendo o clone através de propagação, através de cultura de tecido e fazendo ensaios locais, tentando viabilizando com uma plantação comercial. Na verdade, são 500 plantas, 1000 plantas em cada propriedade. O próprio IBC também deve fazer isso com o material deles lá, que eles têm resistência a bicho mineiro. Então, em relação, é uma novidade, porque você tendo uma planta resistente a bicho mineiro, em algumas áreas que o bicho mineiro é muito sério, pode ser experimentalmente. Só que isso aí também vai demorar alguns anos para viabilizar. Porque não adianta o produtor querer plantar agora e não produzir o suficiente. Nós temos na área de ferrugem, que é a minha área, um material excelente de catuaí, resistente a ferrugem. Não seria o batã, não seria o tupi, é catuaí cruzado com material da Índia, que além da resistência à ferrugem, tem resistência seca e resistência à cercóspora. Nós temos uma excelente produção, só que o material vai demorar um ano, 2 anos para ser lançado. Eu vou falar isso amanhã. O outro mundo novo é CH3, mesma coisa. Nós temos um mundo novo que é resistente à ferrugem, que não é igual ao icatu, é diferente do icatu. Ele é um material que também tem resistência seca, que ele vai ser também liberado daqui uns 2 anos. Nós vamos falar amanhã sobre isso. Nós temos outras variedades derivadas de bitimor, com catuaí, algumas com qualidade de bebida excelente, entendeu? Que foi cruzada 2 vezes com catuaí, então excelente bebida. Nós temos vários híbridos para isso. Nós temos um F1s também, híbridos, que tem resistência assim, a ferrugem ao nematóide, a ferrugem bicho mineiro, resistência múltipla, que esses aí tem que ser propagados através de cultura de tecido ou estaquia. Tem um outro projeto lá, que é o projeto do Arabusta, que é um material novo, que pode ser, é um material do Robusta cruzado com o Arábica, na primeira geração, que ele pode substituir o Robusta, o conilão. Mas esse está mais no forno ainda, ele vai demorar um pouco para assar, né? Entendeu? Então ele vai demorar um pouco mais, porque nós estamos na fase também de experimentação clonal. Estamos fazendo os clones, nós já temos os F1, estamos vendo qual a taxa de autofertilidade, para ver se é viável comercialmente. E se ele pode substituir
Ou não substituir, eu não vou dizer, nunca vai substituir. Não, nunca, é uma outra alternativa. Porque ele seria um robusta arábica. Ele teria 50% de arábica e 50% do robusta. Então ele teria uma qualidade intrínseca diferente do robusta e diferente do arábica. É uma opção que nós estamos estudando também. E o robusta em São Paulo, e nós estamos estudando seleção de clones de robusta. Temos também mais de 300 clones no IAC. Só que isso eu não vou falar aqui porque aqui é de café arábica. Já seria para uma região quente, que não é a região de Araxá, que é plantar robusta, que não dá certo. É muito frio aqui para plantar, não serve. Teria que ser numa região quente, tipo o São Paulo, no oeste do São Paulo, o próprio Espírito Santo, na Bahia, em outros lugares onde o robusta, o colilão vai bem. Esse robusta podia ir bem, são outros clones que tem tamanho da fava, até peneira 19 nós temos, peneira 18, 19. Temos robusta e peneira 18, 19. Coisa assim, fantástica. Temos robusta que tem alguma qualidade melhor do que o próprio robusta que estão aí plantado. Tem mais sólidos solúveis. Nós estamos selecionando robusta com mais sólidos solúveis, com menor teor de cafeína dos robustas, dos conilão. Então tem tudo coisa que estão acontecendo, você vê, a pesquisa não para. E tem outros projetos ainda, né, em outras áreas, lá no IAC, na área de previsão de safra, na área o Marcelo, por exemplo, de previsão, para você ver uma cafeicultura mais sustentável, o Serjão desenvolve, a área de custos de produção, que a Flávia desenvolve, a Terezinha na área de química. Nós estamos levantando todos os materiais em seleção, o que ele tem de cafeína, trigonelina, ácido clorogênico, açúcares, para ver se tem material mais interessante. Isso é no arábica e no robusta e nos híbridos, no material em seleção. Então nós podemos ter daqui um pouco um arábica que tem mais sólidos solúveis, pode interessar para a indústria. A cafeína é outro caminho. Nós temos então, nessa área também, tem o pessoal da irrigação que está fazendo um trabalho também no IAC. Na área de fitotecnia, infelizmente, o IAC está um pouco assim, não tem muito avanços. Mas nós estamos acompanhando os avanços feitos pelos outros. Esse uso do fósforo, que está muito contraditório. Nós temos só espaçamento de adubação. Temos de adubação, 2 ou 3 ensaios de adubação, usando esses micronutrientes. Trabalho de fertirrigação, também interessante, através de pulso, através daí. E temos também outros trabalhos aí em outras áreas lá, assim, além disso, tem a Bernadette, tem a cultura de tecido, tem uma moça, Julieta, que desenvolve trabalho de cultura de tecido, excelente, ela está desenvolvendo técnicas para ver qual material que vai melhor em cultura de tecido, porque tem material que não vai bem propagar em cultura de tecido. Enfim, tem a área de biotecnologia agora, que é a Miriam, que pertence à Embrapa, mas está lá no IAC. Ela participou do Genoma, junto com o Guerreiro, com outras pessoas, e hoje já tem mais de 30 mil genes identificados. Agora está estudando o quê? Como é que esses genes funcionam. É um trabalho que vai levar ainda uns 10 anos, mas é um trabalho inédito e um trabalho importante que no futuro pode gerar novas cultivares. E transgênio nós não estamos mexendo ainda. Mas dentro da broca, por exemplo, que é um problema sério a broca, não tem muitos produtos. Os produtos que existem no mercado está sendo proibido. Está sendo proibido. Então nós temos uma saída na broca, é fazer transgênico. E eu sou favorável a fazer. Geneticamente o transgênico não afeta, mas o mercado não quer. Mas eu sou favorável a começar um programa de transgênico para broca, porque não tem fonte de resistência em broca. E os produtos não estão no mercado. Então entendeu? Transgênico para bicho mineiro talvez seja interessante também. Só que nós não estamos fazendo o IAC, as variedades do IAC não são transgênicas, porque o mundo ainda não está preparado para receber os transgênicos em café. Existe transgênico de soja, transgênico em algodão, transgênico em várias culturas, mas ainda não no café. No milho, até no milho, no trigo eles estão fazendo também, nas várias culturas. Porque as coisas, o pessoal pensa que transgênico é algum bicho, alguma coisa que vai entrar, não é nada disso. O problema é que quem trabalha com genética sabe que não vai acontecer. A transgenia tem ocorrido aí naturalmente, entendeu? Então apenas
que é importante no caso da broca, porque não existe fonte de resistência, igual a cigarro também. Não existe nada resistente a cigarro. Como é que nós vamos fazer? Se não existe variabilidade, não se faz seleção. Só faz seleção se tiver variação. Então, coisa que não tem variação, você tem que introduzir essa variação. Ou por mutação, ou induzir mutação, ou então fazer isso transgenia, que é outro caminho que não está fazendo ainda o IAC. Marcadores moleculares. O importante é uma ação que eu esqueci do Wallace na área de nematóides. Nós temos porta-enxerto resistente a nematóides, que foi lançado em 1987, já há mais de 20 anos. Resistente à exígua, à incógnita e à paranaense. E hoje o Wallace está desenvolvendo outros materiais, porta-enxerto resistente a outros nematóides. E também uma variedade que tem resistência não somente ao exígua, que nós já temos variedade resistente ao exígua. Nós lançamos uma agora, ela chama Tupi RN, que é resistente ao exígua, que está indo muito bem na fazenda do Grossi, está produzindo uma média de 60 sacas, é um Sarchimor resistente ao exígua. Quem tem exígua pode plantar esse material. Agora, quem tem incógnita tem que usar o enxerto. Quem tem paranaense também. Mas nós estamos trabalhando também na área de nematóide. É uma gama de gente trabalhando. Na área de fitotecnia nós temos o Tomaziello, né? Que nas palestras, nós temos esse informativo IAC. A gente, enfim, o IAC, ele foi criado para o café em 1880, 122 anos atrás, 1887. Inicialmente para fazer a parte cultural, adubação, esterco, esse negócio todo. Posteriormente, melhoramento em 32. E desde 32 até hoje nós continuamos, e eu acho que a contribuição do IAC em várias áreas foi fenomenal. Nós temos agora, me recordei agora, no IAC, o Dr. Coraci desenvolveu o primeiro trabalho em café no Cerrado. Você acredita nisso? Em Batatais. Primeiro trabalho de adubação química, dizendo que no Cerrado, com adubação química, você fazia o café. Isso na década de 60. O cereja descascado também foi um trabalho de brincadeira para ver qualidade de café. Descobriu-se o cereja descascado, um trabalho feito por gente do IAC. Isso na década de 60. Ele está publicado no boletim da Superintendência do Café. Eu tenho esse material, se alguém quiser eu posso mandar uma cópia lá. Então você vê, a contribuição no passado e no presente do IAC tem sido fantástica, na minha opinião, de café, e tem justificado todos os gastos, todos os esforços que os produtores, que o governo estejam fazendo. Eu só faço o apelo para o governo, não esquecer da classe de pesquisa, não esquecer dos pesquisadores, em todos os seus aspectos. Não só a parte salarial, condições de trabalho e dando dinheiro, porque nós estamos sofrendo ultimamente um pouco em relação a um apoio mais firme das entidades governamentais. Então tem que haver um alerta para o governo, senão nós vamos ficar para trás. Então tem que apoiar a pesquisa, porque o pessoal, o pesquisador, vive disso aí. E apoiar a extensão, apoiar o ensino, que é o futuro do país. E só com conhecimento que nós vamos ressurgir das cinzas, como a Fênix, a ave fez isso, como o Japão e a Alemanha ressurgiu das cinzas, como? Com trabalho, trabalho, trabalho e conhecimento. Então isso que vocês fazem é divulgando o conhecimento. E é isso aí que nós temos que fazer. Ok? Foi uma aula, hein? Eu tenho certeza que o pessoal gostou. Tá bom. O pessoal que tá ao vivo, o Sérgio deve estar lá agarrado, ele sempre está ao vivo e monitorando. Mas também o pessoal que vai estar assistindo isso depois. O vídeo fica disponível. Qualquer dúvida, a gente, depois, se tiver qualquer dúvida, a gente pode esclarecer melhor aí. Nós estamos lá no Centro de Café, sempre atendemos, produtor, é empresa, é a parte de divulgação, é tudo. O Centro de Café, pelo menos a linha do Dr. Alcides, ela está sendo seguida. Por mim, eu estou aposentando agora, mas devo ficar ainda trabalhando como pesquisador autônomo, não, convidado, ou o que eles falam pesquisador emérito. Fiz uma solicitação para o governador, não sei se vai ter que assinar, seu servidor emérito, para eu continuar trabalhando, que o ano que vem farei 70 anos, então vou aposentar 70 anos em julho do ano que vem, 24 de julho. Então eu estou aposentando, pedi licença prêmio, mas vou continuar trabalhando. Nós chamamos a categoria de pesquisador voluntário. A gente continua trabalhando mesmo aposentado. Mas olha,
40 anos de pesquisa, você viveu o boom, o desenvolvimento da pesquisa cafeeira e você está falando agora, está aposentando. Eu tenho certeza que eles não vão abrir mão, isso é fato. Que mensagem você deixa para essa turma nova? Principalmente o pessoal que tem acompanhado bastante gente, são alunos. Que mensagem você deixa para essa turma aí? Hoje eu fiquei feliz. Eu fui sair daqui um pouco, até não assisti a última apresentação totalmente. Fomos numa propriedade que está sendo feito um trabalho belíssimo aqui pela cooperativa aqui, Campal, junto com o Rodrigo e outros, Santinato, etc., tem dado contribuição aí, maravilhoso. Então eu vi jovens lá, ficavam olhando para a gente assim, admirando, e eu fiquei feliz para chuchu. Eu falei para eles, essa é a mensagem que eu falo, para não esmorecer jamais. Mesmo com o problema do café, problema de falta de apoio que eu acho que deveria ser maior. Mesmo com todas as diversidades, mesmo com esse problema que eles estão falando do aquecimento global, que não é verídico da maneira que está sendo falado. Por tudo isso, eu acho o seguinte, nós devemos acreditar sempre e os sonhos serão realizados. Se tiver um sonho, acredite nesse sonho será realizado. Então, para os jovens é isso. O café, ele vai continuar. Não é porque o café está ruim, o café já era. Isso é uma conversa, uma balela. Porque o Dr. Krug, em 1932, quando ele começou o trabalho de café no IAC, chamavam-no de visionário, de louco. Por quê? Porque ele, Dr. Krug, estava fazendo um projeto de café em 1932, que o café em 1929 quebrou muita gente. Entendeu? O café quebrou muita gente em 1929. Então, para quê? Café já era, em 32. Então, agora, eles falam, já era, conversa. Café vai continuar, ele vai ter sua participação no mercado. E café hoje está sendo estudado como um alimento. Ele está entrando na cesta básica e ele é fundamental para as crianças desenvolver o seu cérebro e ser mais competitivo na escola, ser mais espertos e alimentação para todo mundo. O Marco está aqui do meu lado agora aí. Nós estamos ao vivo aqui. Agora, concluindo, que nós já te tomamos aqui quase uma hora já, o pessoal está gostando, mas você concluindo, que mensagem você deixa concluindo para essa turma? Então, a mensagem que eu digo é para o pessoal não esmorecer, estudar bastante, ser compenetrado, estudar e dedicar ao trabalho, porque é só assim que eles vão tendo conhecimento, eles vão poder fazer coisas diferentes. O mundo cresceu muito com a informática, com outras coisas, então eles vão poder ter um mundo diferente do mundo que eu vivi. Eles vão poder avançar muito mais do que nós avançamos. Entendeu? Então a mensagem é essa, para eles acreditarem sempre e se dedicar e estudar bastante. E assim eles vão ter sucesso e vai ser importante para o país. Fazoli, muito obrigado, foi uma aula e nós agradecemos e te damos os parabéns. Todo mundo aí que está assistindo aí, né? O Piabiroso, não sei, o alcance é bem vasto, né? Eu sei das informações. E um abraço para o Serjão, que é nosso companheiro lá do Centro de Café, que eu sei que ele é um dos baluartes no Piabiroso. Você também, evidentemente. Obrigado. Todos vocês aí estão de parabéns aí por esse tipo de manifestação, esse tipo de levar os conhecimentos para mais diversos rincões do país. Agradecemos. Muito obrigado. Também, né? Com certeza, vai para o mundo inteiro. Então tá bom. Obrigado, tchau. Grande abraço. Até outro dia. Obrigado. Então aqui encerramos, amanhã nós retornamos às 9 horas da manhã, aqui com essa excelente entrevista aí de 30 minutos com o Fazoli.